Lei 11.697 de 2008. Livro 1. Da Estrutura da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei organiza a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares, dos seus servidores e da estrutura dos serviços notariais e de registro. Artigo 2. Compõe a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inciso 1, o Tribunal de Justiça, inciso 2, o Conselho Especial, inciso 3, o Conselho da Magistratura, inciso 4, os Tribunais do Júri, inciso 5, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios, inciso 6, os Juízes de Direito Substituto do Distrito Federal, inciso 7, a Auditoria e o Conselho de Justiça Militar. Artigo 3. A competência dos magistrados em geral fixar-se-á pela distribuição dos feitos alternada e obrigatória na forma da lei. Título 2. Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Capítulo 1. Da composição do Tribunal. Artigo 4. O Tribunal de Justiça, com sede na capital federal, compõe-se de 48 desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos territórios. Artigo 5. O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor serão eleitos por seus pares na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional Alomã para um período de 2 anos, vedada a reeleição. Parágrafo 1. Vagando os cargos de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes ou corregedor, realizar-se-á nova eleição para completar o mandato, salvo se faltarem menos de 6 meses para o término, caso em que a substituição do presidente será feita pelo primeiro e segundo vice-presidentes, sucessivamente, e a destes ou do corregedor pelo desembargador mais antigo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 102 da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Parágrafo 2. A eleição do segundo vice-presidente proceder-se-á somente quando da composição total do número de desembargadores definido no artigo 4 desta lei. Artigo 6. A substituição de desembargador processar-se-á na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Regimento Interno. Parágrafo único. A convocação de juízes far-se-á dentre os juízes de direito do Distrito Federal nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Regimento Interno. Artigo 7. Não poderão ter assento na mesma turma ou Câmara do Tribunal de Justiça desembargadores, cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade até o 3º grau. Capítulo 2. Seção 1. Da competência. Artigo 8. Compete ao Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha A, nos crimes comuns, o de responsabilidade, os governadores dos territórios, o vice-governador do Distrito Federal e os secretários dos governos do Distrito Federal e dos territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha B. Nos crimes comuns, os deputados distritais e nestes e nos de responsabilidade, os juízes de direito do Distrito Federal e dos territórios, os juízes de direito substitutos do Distrito Federal e dos territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha C. Os mandados de segurança e os habeas data contra atos do presidente do tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do governador do Distrito Federal e dos governadores dos territórios, do presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos secretários de governo do Distrito Federal e dos territórios. A linha D.
os habeas corpus quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea C deste inciso, exceto o governador do Distrito Federal. Alínea E. Os mandados de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade do Distrito Federal, quer da administração direta, quer da indireta. Alínea F. Os conflitos de competência entre órgãos do próprio tribunal. Alínea G. As ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados. Alínea H. Os pedidos de uniformização de sua jurisprudência. Alínea I. Os embargos infringentes de seus julgados. Alínea J. Os embargos declaratórios a seus acórdãos. Alínea L. As reclamações formuladas pelas partes e pelo Ministério Público no prazo de 5 dias contra ato ou omissão de juiz de que não caiba recurso ou que, importando um erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Alínea M. As representações por indignidade para o oficialato da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios. Alínea N. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face de sua lei orgânica. Alínea O. A ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face de sua lei orgânica. Inciso 2. Julgar as arguições de suspeição e impedimento opostas aos magistrados e ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 3. Julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos juízes de direito do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 4. Julgar a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra, em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa da função. Inciso 5. Julgar os recursos das decisões dos membros do tribunal nos casos previstos nas leis de processo e em seu regimento interno. Inciso 6. Executar as decisões que proferir nas causas de sua competência originária, podendo delegar aos juízes de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Inciso 7. Aplicar as sanções disciplinares aos magistrados, decidir para efeito de aposentadoria sobre sua incapacidade física ou mental, bem como quanto à disponibilidade e à remoção compulsória de juiz de direito. Inciso 8. Aplicar pena de demissão ou perda da delegação, se for caso, os integrantes dos serviços auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 9. Decidir sobre a perda de posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. Inciso 10. Elaborar lista tríplice para o preenchimento das vagas correspondentes ao quinto reservado aos advogados e membros do Ministério Público, bem como para a escolha dos advogados que devem integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, observado o disposto no inciso 3 do artigo 120 da Constituição Federal. Inciso 11. Eleger os desembargadores e juízes de direito que devam integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Inciso 12. Indicar ao presidente do tribunal o juiz que deva ser promovido por antiguidade ou merecimento e autorizar permutas. Inciso 13. Indicar ao presidente do tribunal os juízes que devam compor as turmas recursais. Inciso 14. Promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos territórios, de ofício ou mediante provocação. Inciso 15. Elaborar o regimento interno do tribunal. Inciso 16. Aprovar o regimento administrativo da Secretaria e da Corregedoria. Inciso 17. Organizar os serviços auxiliares provendo os cargos na forma da lei. Inciso 18. Decidir sobre matéria administrativa pertinente à organização e ao funcionamento da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 19. Organizar e realizar os concursos para o ingresso na magistratura do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 20. Organizar e realizar concursos públicos para provimento dos cargos do quadro do Tribunal de Justiça. Inciso 21. Organizar e realizar concursos públicos para o exercício da atividade notorial e de registro. Inciso 22.
dispor sobre normas e critérios para o concurso de remoção dos notórios e oficiais de registro. Inciso 23. Propor ao Congresso Nacional o regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notoriais e de registro a viger no Distrito Federal e territórios. Inciso 24. Designar, sem prejuízo de suas funções, até 2 juízes de direito para assistentes da presidência do tribunal e até 4 juízes de direito para assistentes do corregedor de justiça, a eles podendo ser delegadas funções correicionais em cartórios judiciais e serviços notoriais e de registro. Parágrafo 1. O procedimento da reclamação das ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade será regulado pelo regimento interno. Parágrafo 2. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, inciso 1, o governador do Distrito Federal. Inciso 2, a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 3, o Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal. Inciso 5. As entidades sindicais ou de classe de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais. Inciso 6. Os partidos políticos com representação na Câmara Legislativa. Parágrafo 3. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade, inciso 1, o governador do Distrito Federal. Inciso 2, a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 3, o Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 4. Aplicam-se ao processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios as seguintes disposições. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Inciso 2. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma de lei orgânica do Distrito Federal, a decisão será comunicada ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, tratando-se de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Inciso 3. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Distrito Federal ou suspender a vigência em decisão de medida cautelar. Parágrafo 5. Aplicam-se, no que couber, ao processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face de sua lei orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Seção 2. Da competência do Tribunal Pleno, Conselho Administrativo, Conselho da Magistratura, Conselho Especial das Câmaras e das Turmas. Artigo 9. O regimento interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição, funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Seção 3. Das atribuições do Presidente. Artigo 10. São atribuições do Presidente, inciso 1, dirigir os trabalhos do Tribunal. Inciso 2. Representar o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos territórios em suas relações com os demais poderes e autoridades. Inciso 3. Conceder a delegação para o exercício da atividade notorial e de registro, bem como extingui-la nos casos previstos em lei, declarando vago o respectivo serviço. Inciso 4. Autorizar, na forma da lei, a ocupação de áreas de prédios da Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo único. As demais competências serão fixadas pelo regimento interno. Seção 4. Das atribuições do primeiro e segundo vice-presidentes. Artigo 11. São atribuições do primeiro e segundo vice-presidentes substituírem sucessivamente o presidente em suas faltas e impedimentos, bem como
praticar todos os atos que lhe forem atribuídos no regimento interno. Parágrafo único. Os vice-presidentes serão substituídos em suas faltas e impedimentos na forma que dispuser o regimento interno. Seção 5. Das atribuições do corregedor. Artigo 12. São atribuições do corregedor: inciso 1. Supervisionar e exercer o poder disciplinar relativamente aos serviços forenses, sem prejuízo do que é deferido às autoridades de menor hierarquia. Inciso 2. Instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar para apurar infrações praticadas pelos notários, oficiais de registros e afins e seus prepostos, aplicando as penas cabíveis, exceto a perda de delegação. Inciso 3. Exercer a fiscalização dos atos notoriais de registro, zelando para que sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente. Inciso 4. Designar o juiz diretor do Fórum das Circunscrições Judiciais do Distrito Federal e fixar-lhe as atribuições. Inciso 5. Designar o juiz de direito substituto responsável pela atribuição da circunscrição judiciária de Brasília. Inciso 5. Indicar a nomeação, os diretores de secretaria das varas vagas, os depositários públicos, os cantadores partidores e os distribuidores. Inciso 7. Regular a atividade do depositário público, dispondo especialmente sobre as formas de controle dos bens em depósito, bem como as atividades dos contadores partidores e distribuidores. Parágrafo 1. O corregedor poderá delegar a juízes a realização de correição nas serventias e a presidência de processos administrativos disciplinares, salvo para apurar a prática de infração penal atribuída a juiz. Parágrafo 2. A correição geral dos territórios será feita pessoalmente pelo corregedor e abrangerá, no mínimo, em cada ano, a metade das circunscrições neles existentes, de forma que, no final do biênio, estejam todas inspecionadas. Parágrafo 3. O corregedor será substituído em suas faltas e impedimentos na forma que dispuser o regimento interno. Capítulo 3. Do procedimento e julgamento do tribunal. Artigo 13. O regimento interno disciplinará o procedimento e o julgamento dos feitos pelo tribunal, obedecido o disposto na lei processual e nesta lei. Artigo 14. Após a distribuição e até a inclusão em pauta para julgamento, o relator presidirá o processo determinando a realização de diligências que entender necessárias. Parágrafo único. Verificando o relator que a competência para a causa é do outro órgão, encaminhará os autos por despacho à redistribuição. Artigo 15. Nas ações criminais de competência originária do tribunal, o julgamento poderá ser realizado em sessão secreta, atendendo ao interesse público, nos termos da Constituição Federal. Título 3. Do primeiro grau de jurisdição no Distrito Federal. Capítulo 1. Da composição. Artigo 16. A magistratura de primeiro grau do Distrito Federal compõe-se de juízes de direito e juízes de direito substitutos. Artigo 17. A Justiça de primeiro grau do Distrito Federal compreende as circunscrições judiciárias com o respectivo quantitativo de varas definido no anexo 4 desta lei. Parágrafo 1. As especializações das varas referidas no caput deste artigo serão definidas pelo regimento interno, obedecendo-se às competências dos juízos definidas nos artigos 18 a 44 desta lei, mediante estudo técnico. Parágrafo 2. O Tribunal de Justiça poderá utilizar como critério para a criação de novas circunscrições judiciárias as regiões administrativas do Distrito Federal mediante resolução. Parágrafo 3. O Tribunal de Justiça poderá remanejar varas entre as circunscrições judiciárias quando for conveniente e oportuno. Parágrafo 4. O Tribunal de Justiça poderá designar mais de uma das competências definidas nos artigos 18 a 44 desta lei para uma só vara, observada a conveniência e oportunidade. Capítulo 2. Das competências das varas em geral. Seção 1. Do Tribunal do Júri. Artigo 18.
Os tribunais do júri terão a organização e a competência estabelecidas no Código de Processo Penal. Artigo 19. Compete ao juiz presidente do Tribunal do Júri, inciso 1, processar os feitos da competência do Tribunal do Júri, ainda que anteriores à propositura da ação penal até julgamento final. Inciso 2. Processar e julgar habeas corpus quando o crime atribuído ao paciente for da competência do Tribunal do Júri. Inciso 3. Exercer as demais atribuições previstas nas leis processuais. Parágrafo único. A cada tribunal do júri oficiará, sempre que possível, um juiz de direito substituto que terá competência para a instrução dos processos, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo titular da vara. Seção 2. Da vara criminal. Artigo 20. Compete ao juiz da vara criminal, inciso 1, processar e julgar os feitos criminais da competência do juiz singular, ressalvada a dos casos especializados onde houver. Inciso 2. Praticar atos anteriores à instauração do processo, deferidos os juízes de primeiro grau pelas leis processuais penais. Seção 3. Da vara de entorpecentes e contravenções penais. Artigo 21. Compete ao juiz da vara de entorpecentes e contravenções penais, inciso 1, processar e julgar os feitos relativos a entorpecentes ou substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica e os com eles conexos, ressalvada a competência do Tribunal do Júri. Inciso 2. Decretar interdições, internamento e quaisquer medidas de natureza administrativa previstas na legislação pertinente. Inciso 3. Baixar atos normativos visando a prevenção, a assistência e a repressão relacionados com a matéria de sua competência. Inciso 4. Fiscalizar os estabelecimentos públicos ou privados destinados à prevenção e à repressão das toxicomanias e à assistência e à repercussão de toxicômanos, baixando os atos que se fizerem necessários. Inciso 5. Processar e julgar as causas relativas a contravenções penais, salvo quando conexas com infração da competência de outra vara. Seção 4. Da vara de delitos de trânsito. Artigo 22. Compete ao juiz da vara de delitos de trânsito processar e julgar os feitos relativos a infrações penais previstas na legislação de trânsito, ressalvada a competência de outra vara em crimes conexos e a dos juizados especiais criminais. Seção 5. Da vara de execuções penais. Artigo 23. Compete ao juiz da vara de execuções penais, inciso 1, a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes. Inciso 2. Decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas. Inciso 3. Homologar as multas aplicadas pela autoridade policial nos casos previstos em lei. Inciso 4. Inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal. Inciso 5. Expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal.